das primeiras horas da madrugada, quando o próspero vale de Napas ainda dormia. Este quarto frequentemente brilhava com uma luz quente, enquanto o mensageiro de Deus sentava-se sozinho escrevendo cartas, artigos e livros. Mas e quanto a Ellen como pessoa? Como ela dedicou tão pouco de seus talentos criativos à autobiografia, os muitos aspectos de sua personalidade e estilo de vida são relativamente desconhecidos. Mas felizmente há um pequeno número de adventistas cujas memórias remontam aos primeiros anos deste século que podem dizer: sim, eu me lembro de Ellen White, Ao ler os escritos de Ellen White, carinhosamente referida pelos adventistas como o espírito de profecia, um fato torna-se imediatamente óbvio. Ellen amava supremamente seu Senhor e sua palavra. Meu nome é Evelyn Grace. Eles queriam que eu tivesse as mesmas iniciais da vovó, tá? Mas não mantive o White por muito tempo. E os sábados que mais apreciávamos eram os sábados quando a vovó ia falar, talvez em Napa ou Calistoga, ou em algumas das igrejas que exigiam uma viagem de manhã cedo. Íamos de cavalo e carruagem naquela época. Levantávamos cedo. Minha mãe saberia na sexta-feira antes que a avó iria falar em outro lugar e ela prepararia um bom almoço. Agora poderíamos ter sido convidados para as casas das pessoas, mas quando Ellen White falava, ela usava muita energia e precisava relaxar depois de falar, o que ela podia fazer com a família e não com estranhos ou em casas de outras pessoas. Então, levávamos um bom almoço e, se fosse um dia quente, encontrávamos um lugar perto de um riacho que fosse agradável e sombreado. Desatrelávamos o cavalo, estendíamos nossos cobertores e colchas e almofadas, e colocávamos a toalha de mesa, e a mãe preparava um bom almoço para nós. E havia especialmente me lembro de ir para Healdsburg, onde a estrada era tão estreita, sabe, perto do riacho ali. A mãe nunca gostou disso. Sempre prendíamos a respiração, porque não havia como passar. Se uma equipe viesse, simplesmente não era muito bom, fazer uma equipe de cavalos dar ré em uma estrada estreita não é nada divertido. Adorávamos ouvi-la falar, e ela usava muita energia quando falava. Você não dormia quando Ellen White falava. Será tão incomum ver uma mulher naquela idade com uma voz tão maravilhosa, voz penetrante e uma voz musical, era notável. Sim, eu conheci a irmã White dessa forma. Eu a ouvi pregar uma vez e a vi, claro. Foi em Boulder, Colorado, na reunião de acampamento em 1909, em um prédio com telhado de ferro bem na base das Rochas Vermelhas ali. Fica no campus da Universidade do Colorado. E ela estava lá. Suponho que havia 200 adventistas e talvez o restante das 1.000 pessoas ou 800 pessoas eram apenas pessoas da cidade, pessoas de várias denominações que queriam ver a profetisa adventista. Posso me lembrar quando ela chegou ao local, em uma charrete puxada por 2 cavalos, e Willie White, seu filho, estava com ela, e a senhorita McInturfer, sua companheira e enfermeira. Na reunião daquela noite, ela pregou para nós. Eu estava sentado à sua esquerda, a cerca de 15 pés dela. Podia vê-la claramente, é claro, bem ali. A plataforma tinha cerca de um pé e meio de altura. E ela tinha essa Bíblia grande e grossa. Ela estava pregando fielmente, transmitindo a mensagem de Deus, e eu estava interessado. Era interessante. Ela era apenas uma querida e doce mãe ou avó cristã, dizendo-nos o que deveríamos fazer. Assim que ela começou a falar para terminar, começou a chover naquele telhado de ferro. E você pode imaginar. Agora lembre-se, sem amplificadores,
Naqueles dias, a menos que você levasse seu amplificador com você, e ela tinha uma voz de pregação regular, e você sabe desse tom ou voz de conversa que ela estava usando, ela passou para a sua verdadeira voz de pregação, e você podia ouvir a voz dela como um sino de prata através de toda aquela confusão causada pela chuva. Ela conseguia falar mesmo com o barulho da chuva. E então ela falou por cerca de 1 minuto, e depois ajoelhou-se para orar. Ela disse ao filho: preciso orar por nós. E ela veio para o meu lado da plataforma e ajoelhou-se para orar. Posso ouvi-la agora? Ela disse: não, Pai Nosso, mas ó meu Pai. E a partir daquele momento, foi uma comunhão pessoal entre ela e o Pai Celestial. Em apenas 1 ou 2 minutos, parecia haver um grande poder sobre aquela reunião. Agora, eu senti isso. Eu era apenas um garoto, e eu era membro da igreja. Eu tinha sido batizado há cerca de 1 ano e meio e eu podia sentir aquele poder até que, finalmente, eu estava com medo de olhar para cima, com medo de ver Deus parado bem ali ao lado dela. Ela estava conversando com ele, ela tinha se esquecido completamente de nós e estava na presença do Senhor. E mais 1 ou 2 minutos se passaram e toda aquela multidão, você podia ouvi-los chorando, lamentando seus pecados. Um tremendo avivamento, realmente, um avivamento espiritual, aquele poderoso poder de Deus. Quando ela pregava, Deus a abençoava como pregadora, mas quando ela começava a orar, Ele a honrava como sua profetisa diante do povo. Nunca vou esquecer. E em um grupo, como um grupo da família, ela não falava muito, ela não dominava a sala como você poderia pensar que ela faria. Ela participava da conversa, ela não era uma reclusa, mas não dominava a situação, ela apenas gostava de estar com a família. Para todos que estão desfrutando de comer à mesa de Ellen White, era uma mesa bem abastecida com frutas, grãos, vegetais e nozes, muitos deles produtos de sua própria fazenda aqui. Não era servido chá ou café aqui. Nenhuma carne era servida lá, né? As refeições eram servidas às 7 horas da manhã e à 1 hora da tarde, né? Então, as pessoas quisessem, podiam ir à despensa à noite e pegar um jantar leve. Um dia um jovem veio até a porta da frente sozinho, um rapaz muito bom. Assim me disse a senhorita McIntyre. E ela ficou agradavelmente impressionada com ele. Fez-lhe algumas perguntas e ela gostou do rapaz e ele gostaria de saber se poderia ter uma pequena visita, uma visita curta com a irmã White e, se possível, almoçar um pouco com ela. Então, a irmã White concordou, a irmã McIntyre concordou. Ela era uma mulher muito cautelosa sobre algumas coisas. E então ele chegou ao meio-dia, eles se sentaram à mesa e eles aproveitaram e tiveram uma pequena conversa. E a irmã White falou com o rapaz, fez perguntas e assim por diante. Quando chegou a hora da sobremesa, eles tinham, acho que era torta de limão. E eles logo descobriram que o cozinheiro tinha cometido um pequeno erro, porque você sabe, açúcar e sal são muito parecidos, e aconteceu de ser sal um pouco e um pouco de sal demais na torta de limão, mas eles comeram e não comentaram, não fizeram observações sobre isso. E a irmã White, conhecendo meninos, você entende, ela criou dois meninos até a idade adulta, decidiu dar a este menino o seu pedaço e ela empurrou para ele. Então ele tinha 2 pedaços de torta bem salgados. E depois eles deram uma risadinha sobre isso. Bem, ela dirigia pelo campo e, se soubesse de uma família que estava em necessidade, levavam frutas ou pãezinhos, algo para mostrar que ela era amigável e pensava neles. Havia quase 2.000 pés de ameixa na terra da avó. Enviamos algumas ameixas secas para Fiji e lembro que até enviamos algumas para a Rússia. Muitas ameixas secas? Sim, o que fizeram com as ameixas secas? Bem, eles as secaram. Claro, você tem que colhê-las primeiro. Sim, eu me lembro disso. Que você não gostava de fazer. Mas Arthur não conseguia ver nenhuma ameixa. Então eu peguei um pequeno caminho até o meio da árvore de ameixa, fazendo como Sim, eu me lembro disso. Torta. Sim. fatia de torta, e eu disse: agora você consegue ver isso? E você achou que conseguia. Então eu disse: pegue, e você pegou. E isso encheria cerca de 1/4 de balde. Então você se sentaria em cima do balde e contaria piadas. E você ria tanto das suas próprias piadas que caía e derramava tudo.
Todos eles. E naquela altura a minha paciência tinha se esgotado. E o que você fez? Peguei um pequeno galho e disse: você pega essas ameixas. Era meio exigente, não era? Sincero. Mas você me amava do mesmo jeito. Eu fiz e ainda faço. Você já se perguntou como Ellen fazia suas roupas parecerem atraentes e femininas? Fotografias do início dos anos 1900 não têm clareza suficiente para responder a tais perguntas, muito menos para revelar se o sujeito era sereno, ou temperamental, sombrio ou perspicaz. Uma vez fui ousado o suficiente para perguntar se alguém aqui, senhorita McIntyre, e assim por diante, já ouviu a irmã White repreender alguém. Ou ela alguma vez ficou chateada, como dizemos, frustrada, perturbada, e as respostas foram todas não? Bem, só uma vez que me lembro, um conselho pessoal para mim foi quando eu era adolescente. Minha amiga mais próxima era uma das filhas do médico, e ela tinha roupas mais bonitas do que eu, o que não me incomodava muito, exceto que eu queria que fossem tão curtas quanto as dela. Elas chegavam aos joelhos dela, aos joelhos não exatamente. E estávamos visitando a avó, minha mãe e eu, e ela olhou para mim, e estávamos ao lado da cadeira dela, a cadeira de escrever, e ela olhou para mim e disse: May, a Grace está crescendo, os vestidos dela deveriam ser um pouco mais longos, e isso era a última coisa que eu queria. Eu queria que eles continuassem curtos, como os vestidos da minha amiga, mas eles ficaram mais longos. Ela tinha um broche de prata com uma pequena flor gravada nele e pequenos botões de prata ao redor para decorá-lo. Ela também tinha um camafeu. Ela tinha vários broches que usava. Ela não parecia ser contra como posso dizer, joias utilitárias, se é que se pode chamar assim. Eu não... Quer você chame isso de joia ou não, ela não era contra isso, e ela também usava seu relógio, que era um relógio suíço, e fizeram um pequeno bolso no casaco dela para ele. E havia uma corrente feita com o próprio cabelo dela que eles, na Suíça, teceram para ela. A ponta era de prata, com alguns elos de prata, depois o próprio cabelo dela, e então a pequena corrente passava e depois ia para o bolso do lado. Isso meio que quebrava a monotonia da frente do vestido dela. Mas ela tinha todos esses pequenos botões na frente e um belo broche na garganta. Sempre nos interessávamos porque as roupas eram pretas em vez dessas mães cinzas, mas claro, elas ficaram cinzas depois. Bem, uma delas tinha um casaco pequeno e... a mãe dela queria vê-lo, mas estava chovendo e... Enquanto ela se preparava para ir, a senhorita McIntyre disse: você não deve sair, mãe. Agora ela era... a senhorita McIntyre não era parente, mas a chamava de mãe. Você vai molhar os pés. Ela disse, eu tenho minhas galochas. Sim, mas está chovendo. Você vai se molhar. Bem, eu tenho uma capa de chuva e um guarda-chuva. E qualquer coisa que a senhorita McIntyre dissesse, a avó tinha uma boa resposta para ela e saiu para ver se o casaco... Ela não era facilmente parada quando ela... Bem, ela não tinha medo de neve ou chuva. Ela se orgulhava, aos 83 anos, de conseguir subir essas escadas tão facilmente quanto qualquer membro de sua casa. Bem, o irmão James me disse que ela era, como ele disse, a alma da sagacidade, que ela nunca era tola em nada, mas ela realmente era rápida em perceber as coisas, né, sabe, e rir disso. E ela acreditava que uma boa risada era boa para a alma, assim como para o corpo. E ela captava as coisas rapidamente, mesmo se você procurar, pode ver uma sombra disso nos escritos dela em alguns lugares. Ellen White amava árvores e ela amava particularmente este velho carvalho vivo. Ele cresceu a ponto de os galhos se espalharem quase até a casa. E um dia meu pai saiu pela porta do escritório e notou que sua mãe estava parada na janela aberta, olhando pensativamente para a árvore, e ele se aproximou da janela e disse: mãe, o que foi? Ele pensou que talvez ela estivesse muito preocupada com algum problema, e então ela disse: bem, você sabe, Willie, eu estava apenas pensando se teríamos que mover a casa ou se teríamos que mover a árvore. Você sabe como é quando você termina de falar e sai, e as pessoas ficam conversando e... Bem, sim. Quase te esgota e as crianças estavam ficando um pouco agitadas.
E um pouco inquieto, e alguém menciona algo sobre a teimosia deles, e James White olhou para Ellen e disse para as pessoas: bem, vocês podem ver de onde eles herdaram isso? E ela respondeu: bem, pelo menos eu não mantive isso como você fez. E então Não, nunca ouvi essa. Você nunca ouviu essa? Não. Livros e artigos de revistas, cartas de encorajamento e orientação vieram da pena de Ellen em um volume incrível. Ao todo, mais de 25 milhões de palavras. Que mente humana poderia gerar uma biblioteca assim com total unidade de pensamento? A resposta está na fonte de sua inspiração, Visões de Deus. Cerca de 2.000 visões foram dadas a Ellen White durante seus 70 anos de serviço. Nos primeiros anos, estas eram frequentemente acompanhadas por um fenômeno físico. Nos anos posteriores, as visões eram geralmente dadas durante as horas da noite. E as visões dadas a ela aqui nesta casa, e muitas delas eram geralmente visões da noite. Foi nesta sala que Ellen White fez grande parte de sua escrita. E aí ela vinha para este quarto cedo de manhã, às vezes à meia-noite, né? Raramente ela permanecia na cama descansando após receber uma visão. Então, vindo para o quarto, ela, depois de acender o fogo e fazer uma oração, sentava-se em uma cadeira equipada com esta prancheta e escrevia neste canto, e ela amava este canto. A história surgiu de que quando Ellen White estava em visão, havia uma luz sobrenatural que podia ser vista do lado de fora das janelas, mas isso não é sustentado de fato de forma alguma. Mas trabalhando neste quarto, muito cedo pela manhã, durante aquelas longas e difíceis horas, quando as enfermeiras do sanatório achavam difícil trabalhar, elas podiam olhar pelas janelas onde estavam ou pela varanda do sanatório e ver uma luz na sala de escrita de Ellen White, nesta janela ali ou nesta janela aqui. Era a luz da lâmpada, claro, no quarto, para suprir suas necessidades, e isso lhes dava uma boa sensação. A irmã White também estava trabalhando durante aquelas horas difíceis, e eles podiam trabalhar. Nessa noite em particular, quando ela se retirou cedo para o quarto, pediu que o Senhor lhe desse uma boa noite de descanso, embora ela mesma se sentisse muito desconfortável na época. A neurite estava incomodando-a, e o coração estava agindo de forma estranha. E então ela orou para que o Senhor lhe desse descanso. Quando ela foi para a cama, virou-se bem de um lado para o outro, tentando deixar o braço confortável, mas não parecia conseguir por algum tempo. Finalmente, por volta das 9 horas, ela adormeceu, dormiu por um tempo, e então, ao acordar, como todos fazemos, para virar e se mover, ela pensou que agora deveria se mover com cuidado, para que seu braço não doesse. Não queria que começasse a doer novamente. Mas ao se mover, ela teve uma sensação de leveza, não comum. A dor tinha desaparecido, não havia dor. Então ela se moveu novamente, cuidadosamente para cá e para lá. E ainda a sensação de leveza persistia. E ela achou isso maravilhoso, que a dor tinha desaparecido porque estava incomodando muito. E então, enquanto ela pensava sobre isso, como era maravilhoso, ela notou o quarto se enchendo com uma bela luz azul celeste. Agora isso é um tipo de azul, não é? Enchendo-se com uma bela luz azul celeste. Enquanto ela se perguntava o que isso poderia significar, uma voz disse: "Não temas, eu sou o teu Salvador. Anjos celestiais estão ao teu redor." Bem, ela pensou, se anjos celestiais estão ao meu redor, devo estar no céu. Isso é maravilhoso, não há mais mensagens para dar, nem mais mal-entendidos para suportar, agora posso descansar. E ela teve uma sensação maravilhosa de descanso e paz. A voz disse, seu trabalho ainda não terminou, então ela sabia que não estava no céu. Quando pensamos em Ellen, vários títulos vêm espontaneamente à mente: mensageira, escritora, profetisa. Mas alguém diria que ela era perfeita? Acima de erros, a Bíblia registra as falhas de seus heróis e heroínas, e a história registra que houve ocasiões em que Ellen olhou para trás e sentiu que havia cometido erros de julgamento, em contraste com erros de conselho.
Uma vez, James e Ellen White tiraram suas fotos e eles iam entrar no um livro, Os Eminentes Homens Autodidatas de Michigan, em 1878. Eles pagaram pelas gravuras em aço e assim por diante. Mais tarde sentiram que tinham usado dinheiro, talvez, que deveria ter sido usado de outra forma, e eles publicaram uma confissão na resenha. Por 15 anos, Ellen, seu filho Willie e a família dele viveram na cidade de Santa Helena, Califórnia. Como suas casas ficavam a apenas 3 minutos de caminhada uma da outra, as vidas de todos estavam intimamente entrelaçadas. As memórias do culto de sexta-feira à noite na casa da avó ainda são muito claras para Grace e Arthur, assim como os cultos matinais em sua própria casa. Então, geralmente, tínhamos o suficiente para cantar em partes, e Ellen White gostava muito de música. Éramos tão quietos no culto quanto éramos na igreja, nem uma palavra, e então meu pai contava histórias dos tempos antigos, ou às vezes havia um missionário que voltava e ficava durante o fim de semana, e eles nos contavam histórias sobre suas experiências. Depois do culto, cantávamos um hino, então cada um pegava sua Bíblia e estudávamos a lição da escola sabatina. Então podíamos fazer perguntas, podíamos nos mover, e cada um de nós se revezava, lendo, respondendo a uma pergunta. Assim, estávamos envolvidos na atividade posterior. Depois, para os mais jovens, jogávamos jogos bíblicos, e todos nós, os adultos, jogávamos com eles. Todos fazíamos a mesma coisa juntos. Os pequenos ficavam quietos, enquanto os adultos faziam o que gostavam, e depois se juntavam às atividades que nós gostávamos. Nunca fomos empurrados para o canto, sempre fomos uma unidade, numa família, fazendo coisas juntos. Minha mãe disse ao meu pai, bem, vamos ter um culto curto dessa vez, porque está um pouco tarde e as crianças têm que ir para a escola. E eles ainda não tinham tomado café da manhã, veja. Então ele disse, meu pai é muito deliberado. Ele disse, devo ler um salmo. Então a mãe apenas se sentou. Sabe, ela vai fazer o que quiser. Então ele leu o salmo, que tem 2 versos. Tivemos um tempo maravilhoso no Natal, nós preparamos, levou semanas preparando as coisas, nós crianças na nossa casa, né, e as árvores de Natal estavam sempre na nossa casa, porque sempre havia tanta gente aqui, não havia um quarto que pudesse ser reservado apenas para uma árvore de Natal. E nós fomos para a floresta, encontramos a melhor árvore que pudemos, a mais perfeita, levou-nos dias para procurar na floresta até encontrá-la. Podíamos atravessar a floresta da avó e também tínhamos acesso a algumas das outras que você não tem agora. E quando encontrávamos a árvore que gostávamos, marcávamos. E então, quando estava quase na época do Natal, cortávamos e trazíamos e colocávamos no quarto do 3º andar, que tinha o teto com 12 pés de altura. E a árvore ia até o teto. Quando Ellen chegou ao final de sua vida, fez tudo o que pôde para garantir que suas finanças pessoais estivessem em ordem, mas ela havia sido tão generosa que restou pouco, apesar dos consideráveis royalties de seus livros ao longo de 70 anos. Quando seu testamento foi homologado no Tribunal de Napa, um comitê de 3 homens foi designado para avaliar o valor do patrimônio. Foram os manuscritos que eles acharam mais difíceis de avaliar. Quando meu pai, W.C. White, abriu a porta do cofre e disse, bem, senhores, aqui estão os manuscritos, aqui estão os registros das propriedades dos livros, eles não sabiam o que fazer. Eles tinham que pensar em termos de por quanto você poderia vender isso amanhã em um leilão, e assim, embora fosse um investimento muito grande ali, eles simplesmente anotaram arbitrariamente $40 mil. E isso com os outros ativos somava cerca de $64 mil em ativos reais e há obrigações de $96 mil. A Conferência Geral adiantou dinheiro para o patrimônio White para quitar as dívidas e cobrou uma taxa de juros razoável sobre o empréstimo. Ao longo dos anos, os royalties dos livros mais do que cobriram essa despesa. Agora, há royalties pagos sobre os livros de E.G. White hoje. Esses royalties, por acordo, são propriedade da Conferência Geral. Não há nenhum membro da família White que beneficie nem 5 centavos por ano pelo fato de Ellen G. White ter sido uma autora. Eu tinha 7 anos quando ela morreu e realmente o evento que mais se destaca na minha mente foi a morte dela e o funeral. Quando o funeral aconteceu, algumas daquelas mesmas pessoas que ela visitava e com quem rezava estavam no funeral.
né? E a senhora McInturf me disse que elas entrariam pela porta lateral, porta da casa, e sair pela sala, sair pela porta da frente uma vez, 2 vezes, alguns deles 3 vezes, e ela os questionou sobre isso. Bem, nós só queríamos ver mais uma vez o rosto da querida senhora que veio à nossa casa para falar tão bem sobre a vinda de Jesus e para nos dar literatura e flores e assim por diante. Uma personalidade de influência tão ampla e responsabilidades variadas como Ellen White dificilmente pode ser avaliada em poucas palavras, mas havia um fato que estava na base de todo o seu trabalho. Era a sua contínua dependência da Bíblia. Isso era evidente onde quer que ela falasse, desde a maior reunião campal até o culto diário em sua própria casa. Entrávamos e sentávamos quietamente e então ouvíamos pequenos passos descendo as escadas. E ela vinha e sentava nesta cadeira em que estou sentado. Aquela era a cadeira dela. E ela pegava a Bíblia, sabia exatamente o que queria ler. Não havia tempo perdido, não havia pressa nem estresse, mas ela apenas reverentemente pegava a Bíblia e lia algo que sabia que nós, crianças, gostaríamos. Agora, eu nunca me lembro dela lendo nada, além da Bíblia, durante o tempo de adoração. Durante todos os 14 anos seguintes, ou talvez 12, quando ela estava no campo aqui na Califórnia, em reuniões de acampamento e reuniões gerais aqui e ali, até mesmo em reuniões de comitê, ela carregava sua Bíblia e a usava primeiro antes de ensinar. Ela, em 1903, escreveu que pouca atenção é dada à Bíblia e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Ela conhecia sua Bíblia e a utilizava, e a aceitava como a principal fonte de luz. Mas, comprometido na Bíblia, o Senhor deu visões nos nossos tempos para nos guiar a essa palavra e nos ajudar a aplicar seus princípios. Sempre que eu ouço alguém dizer algo assim, sim, a irmã White fez no passado um grande trabalho. Eu invariavelmente digo, meu amigo, a irmã White não só fez um grande trabalho, mas está fazendo um trabalho ainda maior hoje. Mas ela havia escrito, quer a minha vida seja poupada ou não, meus escritos falarão constantemente, e seu trabalho continuará enquanto o tempo durar. Através das memórias dos contemporâneos de Ellen, emerge o retrato de uma encantadora mulher cristã. Alguém que era calorosa em seus contatos pessoais, sempre atenciosa com os sentimentos dos outros. Alguém que tinha um aguçado senso de humor e se orgulhava de subir as escadas de sua casa sem ajuda, mesmo aos 80 anos de idade. Alguém que estava sempre pronta para ajudar um vizinho, generosa e cheia de fé na obra do Senhor, econômica e trabalhadora em sua própria casa, mas, acima de tudo, totalmente comprometida com sua tarefa como mensageira do Senhor e totalmente convicta de seu retorno iminente. Ela está em descanso há algumas décadas, mas seus escritos continuam a falar.